E eu acho que nisso a gente tem que separar o Brasil também em duas grandes áreas, né? Uma coisa é falar da Amazônia, onde a reserva legal é 80%, e, portanto, na Amazônia nós temos que ter políticas de uso da floresta, né? De produção, de uso produtivo da floresta. E aí, talvez a Embrapa não tenha ainda conseguido chegar, né, em boas pesquisas, numa solução para isso. Acho que a gente tem que dar um crédito para a Embrapa, que aos poucos está caminhando, mas nós podemos até usar a experiência dos nossos povos indígenas, que sabem muito bem usar a floresta, né? Sobrevivem muito bem ali, tem uma grande produção diversa, né? A gente poderia fazer muita coisa, mas o fato é que ali a gente tem que ter um tipo de uso econômico da floresta. Mas é muito diferente dessa área que eu mostrei no mapa, onde está grande parte da população, grande parte da produção agrícola brasileira, né? Que o Código Florestal manda preservar 20%. Não é a regra, é a exceção. Você tem que preservar 20% à beira de rio, uma encosta, né, a sua reserva legal. Ou seja, você também não precisa ter aí um uso extremamente produtivo da floresta para sobreviver, mas você tem que ter sim políticas de apoio à recuperação dessas áreas. Sinceramente, não vai ser 20% a menos da área que vai fazer falta para um produtor se ele tiver políticas adequadas para ele poder produzir, né? Pelo contrário, esse 20% é o que garante a água, é o que garante o controle de pragas, é o que garante uma boa vida para toda a sociedade. Mas nós, enquanto sociedade, deveríamos poder apoiar isso daí. E nós temos propostas concretas já que não foram incorporadas nesse texto. Então, por exemplo, hoje a política de crédito no Brasil é uma política, a meu ver, absolutamente equivocada. O sujeito que vai pegar crédito agrícola, ele não vai pegar, eu tenho uma fazenda de 100 hectares, planto milho, soja, tenho uma PP de tantos metros, eu quero um crédito para poder plantar nisso tudo e manter minha PP. Não é assim. Eu tenho uma lavoura de 10 hectares de soja, eu faço um contrato com uma lavoura de 10 hectares de soja. O banco não quer saber o tamanho da sua área, o que você faz lá no resto da área, como é que é, se seu rio está assoreado, está bem protegido, não importa para o Banco do Brasil. Ele dá o dinheiro para aquela lavourinha de soja. E hoje, aquele que tem aquelas 10 hectares de soja, com o rio assoreado, sem floresta na beira do rio, que desmatou tudo, pega esse dinheiro com o mesmo custo daquele outro que reflorestou, que gastou às vezes dinheiro para recuperar, ou que manteve a sua área. É o mesmo valor, é o mesmo crédito, é o mesmo juros. Isso eu acho absolutamente injusto, porque o Brasil está financiando gente que faz coisas contra a própria sociedade. Então, coisas simples, como por exemplo, dá para aquele que preserva, aquele que cumpriu a lei, né? Um juros menor é uma sinalização e um benefício econômico. Poxa, aquele que preservou vai pegar no Banco do Brasil, que é um banco oficial, seu crédito com juros menor. E a sociedade banca isso, eu acho justo que a sociedade banque isso, né? E mesmo que isso não cubra, eventualmente, um custo de oportunidade hipotético, né? De que se eu plantasse toda a soja até a beira do rio ia ganhar mais tanto, né? E a floresta eu não vou tirar essa mesma quantidade de dinheiro, mas já é uma sinalização, tenho certeza que a imensa maioria dos produtores iam com felicidade recuperar suas áreas, falando, olha, eu faço certo, eu protejo o rio, eu protejo a biodiversidade, eu estou de acordo com a lei, e por isso o banco me reconhece, por isso quando eu vou fazer um seguro rural também sou reconhecido, quando eu vou vender minha produção para a Conab, minha safra de milho, de feijão, a Conab me paga um preço melhor, por isso eu tenho um certificado que o Ministério da Agricultura me dá, de que eu estou legalizado, eu posso acessar alguns mercados que isso valoriza mais o meu produto. Bom, tem uma quantidade de coisas que a gente poderia criar se a gente não ficasse correndo atrás do rabo. Né? Se a gente tivesse uma legislação que não só não tivesse incongruências, mas que desse um passo adiante, que criasse um novo patamar, que pudesse pelo menos abrir o caminho, sinalizar como que o Brasil vai finalmente valorizar suas florestas, usar isso como um ativo e não como um obstáculo, né? E o que de fato, praticamente, a gente tem que fazer para isso. Por exemplo, no Mato Grosso, eu tiraria os bilhões de reais que são dados de incentivo fiscal para a pecuária, que é a atividade menos produtiva que tem, que mais desmata na Amazônia, e daria para aqueles que querem produzir pequi, para aqueles que querem produzir seringa, aqueles que querem produzir coisas que dependem da vegetação nativa, né, que querem recuperar ou que produzem pecuária, soja ou milho, dentro daquilo que a lei hoje manda. Isso mesmo. É muito importante essa fala do Raul, porque ela demonstra claramente que nós que estamos engajados na campanha Floresta Faz a Diferença, estamos preocupados em valorizar a floresta e não em detrimento à produção agrícola. Muito pelo contrário, queremos que a produção agrícola brasileira seja valorizada, que ela seja uma produção saudável, cada vez mais saudável,
E temos experiências e esforços que temos realizados em vários lugares do país, diferentes organizações, que demonstram essa possibilidade. Na região do Xingu, por exemplo, das cabeceiras do rio Xingu, no Mato Grosso, uma área de grande expansão da soja e de grandes produtores exportadores de soja, nós temos tido a felicidade de ver a procura desses produtores pelo apoio que a campanha Icatu Xingu dá para a restauração florestal, pelo próprio reconhecimento deles da importância que a regularidade ambiental e a manutenção das florestas na beira de rio tem para a própria produção. Então, o que nos chama muito a atenção é essa diferença que existe entre os produtores que estão no chão buscando uma viabilidade real do seu negócio e interessados em ter uma boa qualidade de produção, em garantir a qualidade e a quantidade da água que eles vão utilizar, da representação política desses produtores no Congresso Nacional. Nós temos visto, por exemplo, que o Brasil tem avançado nos últimos anos na disponibilização de crédito, por exemplo, para certas ações. Recentemente, o governo brasileiro lançou o programa ABC, que é o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, disponibilizando crédito para a restauração de áreas de irregularidade ambiental na produção, para contribuir com a melhoria tecnológica da produção, para que ela seja uma produção mais livre de carbono. Assim como o Programa Mais Ambiente, o Programa de Regularidade Ambiental. Entretanto, o que nós vimos também foi uma grande campanha das lideranças públicas do setor rural, inclusive durante a campanha eleitoral, em programas de rádio, dizendo claramente aos produtores: não procure se regularizar, não há necessidade de fazer a recuperação, porque nós vamos mudar a lei. Então, essa lógica perversa de quem não quer avançar na melhoria das condições da produção, não quer avançar na regularidade porque pretende mudar a lei, é uma lógica perigosa, porque significaria dizer: vamos mudar de novo o Código de Trânsito para não ter que usar o cinto de segurança e inúmeros outros exemplos que a gente poderia dar. Quer dizer, a lei não pode ser alterada em função de um interesse específico, né? Nós temos que procurar dar uma melhoria de qualidade, né, para o Brasil. E a manutenção de florestas é, sem dúvida nenhuma, um diferencial que o nosso país tem em relação a todos os outros países do mundo. E nós esperamos que nesse processo da discussão do Código Florestal a gente possa ir adiante um pouco nessa valorização, em colocar o Brasil como uma potência florestal, ambiental, e fazer com que o país faça a diferença no mundo com as suas florestas. Raul, para a gente finalizar a nossa participação daqui de Brasília, próximos passos no Congresso Nacional e que expectativas a gente pode ter para as próximas semanas? Olha, agora a Comissão de Agricultura que vai se debruçar sobre o tema, né? O projeto foi aprovado na CCJ sem praticamente nenhuma alteração significativa. O que o Luiz Henrique fez foram alterações totalmente secundárias. A minha expectativa é que na Comissão de Agricultura, que é amplamente dominada pela bancada ruralista do Senado, se piore o texto. Eu imagino que vão ser colocados outros bodes no texto, né, coisas que são absurdas, mas que vão ser feitas para, nas outras comissões, a tentativa disso daí vai ser que se retire essas coisas absurdas, para que fique só as coisas absurdas que vieram da Câmara, né, e desse jeito todo mundo acha que cumpriu sua missão, que o Senado melhorou o texto, né, quando na verdade vai continuar um texto esdrúxulo. Nossa expectativa é de que o senador Jorge Viana, que é o relator da Constituição do Meio Ambiente, que é engenheiro florestal, foi um governador muito importante de um estado da Amazônia que, a partir da sua gestão, conseguiu virar o jogo, que é isso que a gente quer fazer nacionalmente, né? O estado do Acre era um estado de violência, era um estado sem lei, onde o desmatamento corria solto, e o Jorge conseguiu, enquanto governador, criar o conceito da florestania, né? Hoje o estado do Acre é um estado totalmente diferente, tem muitos problemas, acho que tem muita coisa para avançar, como grande parte dos estados do Brasil, mas ele é um estado onde o acreano já se vê de uma forma diferente e com educação, com saúde, com cidadania muito diferente do que era, né, talvez quando ele chegou há uns 15, um pouco mais de 15 anos atrás. Então o Jorge Viana é um senador com o qual nós temos maior respeito e grande confiança. Então, a questão é se ele terá condições políticas no Senado de fazer o seu trabalho, que é meter a mão nesse texto e poder modificá-lo
bem, porque ele precisa de uma modificação bastante razoável para poder ser razoável, né? Queria dizer aqui que nós não somos, né, ambientalistas malucos que achamos que toda a produção que existe no Brasil tem que ser retirada, mesmo porque todos os dados que foram levantados até o momento mostram que a produção agrícola mesmo, em APPs, por exemplo, em beira de rio, em costa, é ínfima no Brasil, é ínfima mesmo, não teria nenhum grande impacto na produção agrícola, mas mesmo assim, mesmo essa ínfima, naqueles casos em que as macieiras do sul e tudo mais, que estão há muito tempo, que é uma boa agricultura, bem feita, com cuidado, com a recomendação técnica, é possível regularizar, mas é uma exceção, então a gente não pode usar a exceção para transformar em regra, né? E o Jorge tem que ver isso, acho que ele já percebeu isso, outros senadores perceberam isso, e ele vai ter que então inverter esse discurso, passar por cima dessa quantidade de falsas verdades, né, que estão sendo colocadas na mesa para poder fazer um bom trabalho. Precisa de apoio político para isso. E apoio político só pode ser da gente, né, da gente aqui em sociedade. Então, se a sociedade não se mobilizar, né, e não continuar com o crescente que já está vindo, né, do abaixo-assinado, de mobilização digital, de informação para todo mundo, de ir para os rádios, de ir para a televisão, né, falar desse assunto e mostrar, reproduzir aquilo que uma pesquisa de opinião que nós fizemos há pouco tempo atrás mostrou, que 80% da população brasileira é contrária à anistia, 80% é contrária ao aumento do desmatamento, né, o Jorge não terá condições de fazer esse trabalho, né, será engolido por esse discurso falacioso, né, e nós vamos ter um texto que vai envergonhar o Brasil em vez de ser um texto do Brasil do século XXI. Então, eu quero aqui reforçar no Floresta Faz a Diferença, que o abaixo-assinado é muito importante. Hoje mesmo minha mãe me ligou, lá de Indaiatuba, em São Paulo, dizendo que já conseguiu mais de 60 páginas de abaixo-assinado na igreja, nas escolas, e vai continuar pegando mais abaixo-assinado, né, em outros lugares, e eu quero que todo mundo faça isso, porque agora é o momento de ir para a rua. A gente tem praticamente 1 mês e pouco, 2 meses, para conseguir juntar 1 milhão de assinaturas, a gente poder entregar no Congresso Nacional e falar, olha, nós não queremos esse texto, esse não é o texto que o Brasil quer, e é apenas com esse apoio popular, com esse respaldo, que o governo vai se tocar, que o Jorge e outros senadores que se mostraram, né, companheiros e favoráveis a uma mudança mais significativa no texto vão poder conseguir fazer valer a sua opinião. É isso. Você que está se mobilizando pelas florestas, mas você também que está se mobilizando por um Brasil sem corrupção, por um Brasil em que a política seja para todos, essa luta do Código Florestal é a luta do interesse público contra o interesse de uma parcela muito pequena da população que detém muita terra e muito poder, como disse o Paulo Haddad, e que quer manter os seus privilégios. Um bom Código Florestal, ele vai atender a todos os produtores do Brasil, ele vai garantir a manutenção das florestas, que são também fonte de vida para uma quantidade imensa de pessoas em várias regiões do Brasil, e ele vai demonstrar que nós podemos ter uma legislação feita para o interesse público e não para o interesse particular. Por isso, apoie o Floresta Faz a Diferença. Assine o abaixo-assinado, divulgue, convoque os amigos, vá para as ruas. Nós precisamos mostrar o que queremos do Brasil no futuro. Nós agora deixamos vocês por hoje e voltamos a qualquer momento com a nossa vigília em defesa das florestas. Muito obrigada e boa tarde.